Tá. Bom, galera, meu nome é Rodrigo Cray. Eu fui convidado aí pelo pessoal do Laços a fazer uma conversa com vocês aí sobre um pouco do futuro que nos aguarda. Agradeço a turma aí do Laços aí pelo convite. Agradeço por quem já se reuniu aqui com a gente, já está aqui nos olhando, pela presença. Essa é a segunda vez que eu apresento esse conteúdo, então eu modifiquei um pouco os pontos que a gente aborda, principalmente onde a gente foca ali mais no meio da apresentação. O início e o final, a introdução e o finalzinho da apresentação, basicamente é a mesma. Então, quem já viu essa apresentação, a parte maior da apresentação, que é o meio dela, que é a parte de conteúdo, ela foi alterada com assuntos diferentes, já para não ficar repetitivo, né? Então, como eu falei, meu nome é Rodrigo Cray, eu venho da indústria da moda, trabalhei 7 anos com a parte de calçados, tive a oportunidade de participar de alguns projetos bacanas, um deles é esse que eu estou mostrando para vocês aí da 3334, que é um projeto de nicho para varejo online, que para a época era uma coisa bem interessante, até pode-se dizer nova, né? A gente começou a trabalhar em 2014, lançou em 2015, e ganhou bastante mídia aí com os projetos. Eu estou mostrando para vocês uma reportagem da Exame, esse, por incrível que pareça, sou eu na época, e a minha sócia de São Paulo. Esse projeto eu toquei com alguns amigos de São Paulo e a gente fez acontecer através de investimento anjo. De lá para cá bastante coisa mudou e eu tenho basicamente me dedicado a 2 projetos, os meus pequenos aí, o Toro e a Serena, e o complexo Hub 5796, que é um complexo colaborativo que fica em Campo Bom, aqui no Rio Grande do Sul. Basicamente, sobre mim é isso, e eu já vou começar aqui o conteúdo. Eu estava até hoje, até na verdade agora há pouco, atualizando algumas coisas. O pessoal que me conhece aí já sabe que eu procuro trazer o máximo possível os conteúdos atualizados. Adicionei bastante coisa dentro da apresentação e espero que dê tempo. Vou correr um pouquinho com o meu timing aqui para fazer acontecer. Em 2018 eu participei de um evento da Singularity, que é uma escola que fica nos Estados Unidos. Para quem não conhece, a Singularity ela fica dentro da base da NASA, em Houston, Texas, e eles fizeram um evento junto com a HSM em 2018, que eu participei, e comecei a me interessar ainda mais por assuntos futuristas, digamos assim, né? Não no sentido da sétima arte. Sempre gosto muito do tema em filmes, em séries, em livros e jogos, mas acabei me interessando mais pelo tema dentro do que é prático, né, dentro da nossa realidade. Então, a partir de 2018 que eu participei desse evento, comecei a acompanhar mais próximo os conteúdos de futuristas, de empreendedores e pesquisadores que trabalham com o tema, e montei alguns conteúdos aí a pedido do pessoal. Agora atualizei para essa apresentação e eu começo sempre explicando o que é que esses profissionais fazem, que nada mais, nada menos é do que predizer sobre o que vai acontecer mais na frente, né? E predizer, ele significa justamente dizer antecipadamente. Não tem nada a ver com ser profeta, com ser um Nostradamus, profetizar sobre acontecimentos do futuro. Não tem magia negra envolvida. É simplesmente fazer observação baseado em tendências, na análise de dados, principalmente, e na capacidade criativa de extrapolar cenários para onde cada influência
pode levar os comportamentos humanos, seja em sentido de tecnologia, em sentido de relacionamento, enfim, em alguns que a gente vai ver aqui mais para frente, mas principalmente baseado no estudo e na análise de dados. Então, não tem nada a ver com profetizar acontecimentos. Tá? Aqui estão alguns dos caras que fazem esse trabalho. A gente tem o Peter Diamandis, o Pedro Domingos, o Al Gore, Elon Musk, Bill Gates, o Harari, quem mais aqui? O Jeff Bezos e o Stephen Hawking. São alguns deles, né? Tem muitos mais trabalhando nesses temas. Mas aqui eu destaquei alguns que eu acompanho mais de perto. Tá? E para começar, eu acho legal a gente sempre tentar imaginar ou trazer na nossa memória assim, exatamente o que a gente vê quando a gente pensa no futuro, né? O que a gente imagina, normalmente é alguma coisa um pouco mais bonita, dependendo da tua tendência. Na minha cenários um pouco mais positivos, como esse, por exemplo. Se vocês imaginam um futuro assim, como uma cidade organizada, uma cidade que tem alta tecnologia alinhada com os recursos da natureza, uma cidade que é limpa, que incentiva as pessoas a serem melhores, ou o segundo cenário que normalmente é trazido é o que eu chamo normalmente de caos urbano, que é uma cidade que é poluída visualmente, é poluída industrialmente, por se dizer. Ela não é bem planejada, não alinha a natureza com o viver dos habitantes, né? E não nos convida a ter uma vida muito alegre, eu acho que dentro desse cenário, né? Esses são dois cenários que são trazidos e são conflitantes dentro da visão de alguns desses pensadores, e é justamente um pouco disso que eu vou trazer hoje, tentar mostrar aonde eles discutem as ideias e onde eles convergem, qual que é o tipo de lugar comum dentro dos estudos, dentro das previsões que eles realizam. Eles discutem muito sobre a questão de abundância e escassez, potencial e risco, otimismo e pessimismo, mas a gente se pergunta sempre qual que é a visão realista, né? O que realmente vai acontecer que é a pergunta que é difícil de ser respondida. Mas o bom é começar por onde há um consenso, né? Onde essa turma toda se encontra, e é fácil de dizer que é sobre aonde a gente está no momento, sobre o hoje. Todos eles, sem exceção, concordam que hoje a gente está no nosso auge. A humanidade ela vive hoje os melhores dias que já se viu aqui no nosso planeta, enquanto humanos, caminha aqui em cima do planeta Terra. E isso muito em cima do crescimento de expectativa de vida nos últimos anos, mais nos últimos 100 anos, especificamente falando, que dobrou. A gente traz aqui um gráfico para mostrar que nos últimos 100 anos a expectativa de vida de uma média global, ela dobrou. Então, essas constatações, elas são em cima muito de como a gente vive e o quanto a gente vive. A expectativa de vida, ela dobrou em função de vários aspectos. Eu trago alguns deles aqui, eu acho que os principais, e que a gente pode citar. O primeiro deles são a questão das doenças, né? A gente tem hoje acho que eu tenho um gráfico aqui para mostrar, deixa eu ver uma coisa. Aqui. Bom, a gente tem então um mapeamento bem extenso da maior parte das doenças que afligem a humanidade. Esse é um tema que está bem em voga, está sendo discutido bastante por essa comunidade científica
muito em função dos acontecimentos com o coronavírus, mas a gente tem a cura para a maioria das doenças que nos afligem, está em processo de desenvolvimento para muitas das que a gente ainda não conseguiu curar, digamos assim, as doenças, principalmente doenças autoimunes. A gente tem controle sobre a propagação de doenças contagiosas, evitando a morte em massa, né, como era comum acontecer em outros tempos. Faz já um século, desde que a gripe espanhola tirou, que está se estimando em torno de 50 a 100 milhões de vidas, né, o que na época foi quase 5% da população mundial. Isso há um pouco mais de 100 anos atrás. Então, aqui a gente tem uma queda drástica, né, de mortalidade infantil nos últimos séculos. A gente tem a mortalidade maternal, também mortalidade de mães, uma queda chegando a quase 0% também nos últimos séculos. E antes de pular para o próximo item, eu separei aqui alguns aspectos só para pontuar sobre a questão da gripe espanhola, porque a gente está falando muito sobre a questão do coronavírus, e em 1918, quando começou a se espalhar com mais força a gripe espanhola, foi justamente quando a gripe chegou aqui no Brasil também. Ela era uma gripe assim, que não é difícil de ser comparada com o coronavírus, porque ela era muito mais severa. Mas, em comparação com as nossas armas, digamos assim, que a gente tem para combater esse tipo de cenário, a gente evoluiu muito. Uma vacina para gripe espanhola, ela foi apresentada só em 1940, são 20 anos depois do momento em que ela começou a aparecer com força, e realmente matou muita gente. Para quem procurar sobre a gripe espanhola aqui, principalmente no Brasil, vai encontrar notícias bem bem preocupantes, assim, tipo, na época foi um evento muito forte globalmente, né? Obviamente aqui no Brasil dizem as lendas que foi quando se criou a caipirinha, porque na época não existia remédio, então eles davam remédios caseiros. A mistura do limão com mel era uma delas, e dizem que a caipirinha nasceu daí. A gente perdeu um presidente na época, que assumiu o segundo mandato e acabou morrendo em função da gripe espanhola. Mas então, ela era uma gripe de muita severidade, não existia muito o que fazer, até porque não haviam microscópios eletrônicos para que se pudessem estudar os vírus. Se sabia que existiam vírus, a comunidade científica tinha conhecimento sobre eles, mas pelos microscópios eletrônicos não terem sido inventados, não se conseguia enxergar eles. Essa invenção chegou em 1931 só. E se acontecesse hoje uma pandemia como foi a gripe espanhola, ela teria resultados bem graves, principalmente pela questão de mobilidade hoje, que é muito mais fácil. A gente já viu pela questão do coronavírus que a esfera governamental demora muito a tomar precauções, a tomar atitudes, e principalmente em países que não são muito claros com o que está acontecendo, né, que bloqueiam notícias, enfim, como a China. Isso pode ser um grande problema, mas, por outro lado, a gente sabe hoje como isolar um vírus, a gente sabe como sequenciar o genoma dele, a gente tem os microscópios para fazer os estudos, e tem testes rápidos para saber se tu tá com o vírus ou não.
a questão de tu ficar em casa, em isolamento, de tu usar máscara, isso é exatamente como foi na gripe espanhola. Essa parte da rotina não teve muita evolução, mas a questão laboratorial de estudos, desenvolvimento de vacina, sim, e com certeza vocês podem ter certeza que não vai durar 22 anos, não vai demorar 22 anos para que a gente tenha uma vacina para o coronavírus. A gente está falando de alguma coisa chegar para começar a ser distribuída em termos de vacina do coronavírus para o final do ano. Então, é uma resposta que, por mais que não seja ideal, a gente sabe que ela evoluiu muito nos últimos 100 anos. Tá? A segunda coisa foram as guerras. Hoje, praticamente, a gente não tem noção do que é estar em guerra, principalmente aqui no Brasil, né? Comparando, vamos de novo a 100 anos atrás, que não é tanto tempo, pessoas fugindo da guerra, muita imigração. Essas pessoas, sim, tinham noção do que era estar em guerra. Hoje a gente perdeu um pouco dessa percepção. Para essas pessoas, vendo algumas séries, né, de reportagens, dá para sentir que para elas o conceito de paz naquele momento era não estar em guerra naquele dia, mas elas estavam preparadas para pegar a família, botar debaixo do braço e fugir, porque não sabiam se no outro dia ou na próxima semana a Alemanha ia tentar invadir o país dela ou ia estourar uma guerra não sei aonde, e eles iam ter que fugir, eles não iam ter emprego, não iam ter comida. Então, tipo, a percepção de paz na época era muito diferente do que ela é hoje em dia. A questão da exclusão, tá? A gente tem hoje a maior acessibilidade que já se teve. A gente tem uma grande parte da população que vive em extrema pobreza saindo da extrema pobreza. Isso está dentro do livro do Peter Diamandis, que fala sobre abundância, né? Diz que o futuro é melhor do que a gente pensa. Ele traz esses dados. A gente tem um crescimento gigantesco de alfabetização, e a gente tem acesso a muita informação. Então, a gente hoje, estando onde quer que a gente esteja, a gente pode ter acesso na palma da nossa mão através de um celular com muito mais informação do que se tinha. Aí nem precisa ir tão longe, né? A gente pode falar aí questão de 20, 30 anos atrás, de repente 10 anos atrás. Então, não importa onde a gente seja na Etiópia ou aqui no Brasil, o acesso à informação, ele existe. Está se lançando ao espaço uma constelação de satélites que busca trazer uma internet global de pelo menos 1 giga por segundo. Isso tudo faz parte da questão de inclusão, né? A Amazon é um dos players aí que está investindo nesse setor. Na verdade, são vários players que estão trabalhando com essa ideia de constelação de satélites. E isso vai garantir com que a gente tenha não só uma internet muito mais rápida, mas que a gente tenha um acesso muito melhor e que qualquer pessoa tenha acesso à informação. Aqui tem uma previsão de que até 2022, entre 2022 e 2025, 100% do planeta vai estar conectado à internet. O que é muita diferença, né? Porque aqui a gente está falando de novas mentes entrando na jogada aí do varejo online, enfim, de toda a vida na internet, né? São
2,2 bilhões de pessoas hoje que não têm acesso à rede online. Outro ponto é a fome, né? A gente não escuta mais falar sobre um país que foi quase dizimado por causa de safras ruins, por causa de alguma praga, por causa de seca, como aconteceu entre 1855 e 1849, quando cerca de 1 milhão de pessoas morreu no que foi conhecido como a Grande Fome da Irlanda. Isso foi 25% da população do país na época. Hoje a gente tem tecnologia para trabalhar pragas, para trabalhar irrigação, para trabalhar todas as dificuldades que são enfrentadas no campo, né? E esse tipo de adversidade. Aqui tem um mapa aqui falando sobre mortes em catástrofes naturais, né? Traz a questão aqui de alagamentos, tempestades, epidemias, terremotos. A epidemia ali, a gente pode ver que justamente ali deu um salto ali em 1920. 1918 foi quando começou a gripe espanhola, né? Então entre 1910 e 1920 o verdinho ali tá estourando, mas a seca também tá estourando aí no gráfico, que é o roxo, e isso são coisas que hoje a gente já tem tecnologia para combater. E a gente precisa dessa tecnologia porque a expectativa é que até 2050 a gente tenha 9,6 bilhões de habitantes no planeta. Então está se trabalhando em várias frentes para resolver o problema de abastecimento de comida. Uma delas são startups que estão fazendo crescimento de hortas verticais dentro de grandes centros urbanos, porque um dos grandes problemas que também encarece a entrega desses alimentos é a distância que o alimento tem que percorrer do produtor até o prato, né, de quem está comendo. Isso é um estudo dos Estados Unidos que diz que a média atual é de 3.200 quilômetros que o alimento tem que percorrer até chegar no prato do americano, tá? Então, essas empresas, além de conseguirem produzir dentro de centros urbanos, porque elas precisam de muito menos espaço, elas têm um ambiente totalmente controlado e estão aí atraindo bastante investimento, né? A gente tá vendo aí gigantes como o SoftBank, a Alphabet, a Amazon investindo aí 200 milhões em empresas como essa, a Bowery Farm, que é uma empresa que está dentro do Parque Industrial de Nova Jersey, que é um lugar onde nunca se imaginou produzir alimentos, já está dentro desse modelo produzindo alimentos, verduras principalmente, né? A gente tem até verduras sendo produzidas embaixo da água na Itália, no que é um sítio de estudos e desenvolvimento para que se consiga desenvolver condições ideais de crescimento de alguns tipos de frutas e vegetais. Ele parece ser um cenário quase futurista, mas são algumas soluções que estão sendo estudadas para esse aumento populacional que a gente sabe que vai precisar produzir mais comida. Outros pontos são bem óbvios, né? Na verdade, a gente aboliu a escravidão, a gente está lutando contra uma versão moderna da escravidão. A gente está lutando contra preconceito e também estamos entendendo conceitos de igualdade e de respeito. Então, esses pontos todos que são colocados, eles são colocados justamente para que a gente possa ver que a nossa mudança de comportamento ela não é baseada em função de evolução, porque a última evolução que a gente teve física, né, foi uns 300 mil anos atrás, quando a gente passou a ser Homo sapiens, e hoje são esses tipos de mudanças comportamentais que ditam a nossa vida. A tecnologia é uma delas que acaba ditando o nosso comportamento. Então é óbvio que as gerações de hoje vão se comportar totalmente diferentes
das gerações passadas. Isso aí a gente vê claramente entre os avós, os pais, os filhos, os netos. E é bem fácil de entender isso, tu imaginar que há 100 anos atrás uma pessoa não podia ter nenhum propósito de vida, né? Porque não se existia espaço para ter um propósito de vida, estava preocupado com a tua vida, a tua preocupação era sobreviver a tudo isso, e hoje a gente já não se preocupa mais com isso, né? A gente está se preocupando com o coronavírus, que é uma coisa nova, mas em muitos termos é um, um alarmismo além da conta, né? Que está acontecendo, mas essa segurança ela nos permite focar em coisas diferentes. Então a gente sabe que as crianças de hoje elas têm muito mais empoderamento, elas têm muito mais segurança, elas desde cedo já começam a entender o que é ter um propósito, a buscar um propósito, a procurar um emprego que sirva esse propósito e passar por 2, 3, 4, 5, 6 empregos, que é uma coisa bem comum, que antigamente já não acontecia tanto. Então essas mudanças vão acontecendo com cada vez mais frequência. Aqui, eu coloco bem rapidinho aqui, só para a gente ver o que eles chamam de mudanças de era e como elas demoravam a acontecer e como a tecnologia está nos impulsionando a cada vez mais acelerar esse movimento de mudança de era. Então a gente parte ali do momento que a gente começou a ser agricultor e parar de se mover de um lado para o outro como nômades. A gente desenvolveu a escrita, a gente começou a desenvolver a matemática, a moeda, e aqui a gente passou de um momento de cenário agrícola para industrial, já com a invenção da locomotiva e das máquinas a vapor. Então, essa mudança de eras, ela começou a ser cada vez mais curta, e a gente pode ver aqui que do momento em que foi criada a locomotiva a vapor até o momento em que o homem pisou na Lua, foram menos de 100 anos. Em menos de 20 anos depois, a gente estava com a internet, com o comércio online. Menos de 30 anos depois, a gente já está com o cenário que a gente tem hoje. Então, a gente passou aqui pela era da tecnologia e entramos no que está sendo chamado da era da convergência hoje, por esses estudiosos. E é comum, é uma coisa que às vezes nos aflige um pouco, a questão de que as eras elas estão sendo revolucionadas cada vez mais rápido. A gente está vendo a tecnologia nos proporcionando isso, nos impulsionando a cada vez mudanças mais rápidos. E isso, quando impacta no nosso comportamento, no nosso dia a dia, na maneira como a gente vive, isso às vezes acaba incomodando um pouco, porque o ser humano ele é um pouco conformista, pode-se dizer. Ele gosta de conforto, gosta das coisas acontecendo numa rotina. E a péssima notícia é que isso vai ser cada vez mais rápido, essa mudança vai ser cada vez mais rápida para quem gosta de ficar confortável, né? A gente pode ver aqui grandes exemplos como a Kodak, a Xerox. Aqui eu trouxe o exemplo das videolocadoras. Todo mundo que está aqui, eu imagino que já foi numa videolocadora, né? Quem está participando aqui desse call. E a morte das videolocadoras foi muito rápida. E ela aconteceu por causa de mudança de tecnologia, né, avanço da tecnologia, que acabou impactando na maneira como a gente se comporta. Então, a gente acabou... Deixa eu tirar um aviso aqui que está me incomodando aqui. A gente acabou vendo os VHS, que eram na época sendo transportados para a tecnologia do DVD. Depois surgiu a tecnologia do Blu-ray e depois, para dar a cacetada final, chegou as plataformas de streaming, e hoje é a vez de Netflix, de YouTube, de Look, Google Play, Amazon Prime e afins. Então, essa mudança ela foi muito ligeira mesmo, que eu coloco em 2007,
a empresa ela era avaliada em 500 milhões, né? A Blockbuster, né? Eu tô falando da Blockbuster, ela era avaliada em 500 milhões de dólares. Ela estava posicionada em 26 países com mais de 70 milhões de associados. Em 2011, ela já foi vendida em leilão de falência com 87 milhões de dívida e em 2013 veio a falecer. Então, isso é o quão rápido o nosso negócio pode ser afetado por uma mudança de tecnologia. O nosso negócio, que em proporções é muito menor, tem uma saúde muito menor do que uma Blockbuster. Então, para a gente olhar para 5, 10 anos para frente, é um prazo bem distante para tomar qualquer ação. Então, esse é um cenário bem rápido para a gente falar sobre o que aconteceu até agora, como está o presente, e agora a gente vai entrar um pouco para falar sobre o futuro. A Singularity ela é uma escola que estuda temas futuristas e soluções para o futuro. Os estudos deles vão bem mais à frente de 2050, mas até por questão de tempo eu me propus a trabalhar só as ideias de cenários que vão acontecer até 2050. E eu começo aqui falando sobre a tecnologia, como vai evoluir os conceitos de tecnologia. E para iniciar, a gente começa falando sobre o conceito de linearidade e exponencialidade. Bem rapidinho, só para vocês entenderem que é uma coisa que está sendo muito falada hoje. Provavelmente a maioria de vocês já escutou isso em alguns TEDs ou alguns talks. Tem vários empreendedores de palco falando sobre crescimento exponencial, 10x, 20x, enfim. O conceito é esse aqui que eu vou explicar, ele é bem básico, tá? É matemática pura e simples. A gente pode pegar, imagine que cada flecha dessas é um ano, e a cada ano tu recebe $1, ou a cada flecha dessas é um dia, e a cada dia tu recebe $1. Então tu tem ali no primeiro dia 1, no segundo dia 2, no terceiro dia 3, no quarto dia 4. No final do mês tu vai ter $30 no bolso. E exponencialidade, crescimento exponencial, tu passa já para uma concepção onde do primeiro dia tu tem 1, no segundo dia tu tem 2, no terceiro tu tem 4, no quarto tu tem 8, no quinto tu tem 16 e por aí em diante, até que no final do mês tu tem 1,07 bilhões de dólares no bolso. Essa é a diferença de um crescimento linear para um crescimento exponencial. E quem trouxe isso para a área da tecnologia foi o Gordon Moore. Pelo que eu estudei, um estudo que foi quase que sem pretensão, o Moore acabou criando uma lei que foi nomeada por ele, né? Colocou o nome dela em homenagem a ele, é o que é chamado de Moore's Law, a lei de Moore, né? Onde o estudo dele era basicamente estudar componentes, circuitos de computador, o número de componentes que se conseguia instalar em um circuito integrado. E ele acabou analisando, conseguindo ver que, por uma regra, num período de 18 meses, basicamente, o número de componentes dentro de um circuito integrado, ele dobrava. Então isso chamou a atenção e ele acabou publicando o artigo dele mostrando que num período grande de tempo essa regra acabou se mostrando verdadeira, e 50 anos depois ela continua se mostrando verdadeira. A cada 18 meses o número de componentes dentro de um circuito integrado ele dobra. Na prática, o que isso significa é que a cada 18 meses nosso computador ele tem o dobro de capacidade. Isso é legal pensar que daqui um ano, um pouquinho mais de um ano, tu vai ter um celular 2 vezes mais potente, um computador 2 vezes mais potente, mas na realidade isso significa muito mais, né? O impacto disso é muito mais profundo. Aqui a gente pode ver
em 1956, o que era um drive de memória de 5 megabytes e quanto ele custava. Precisava de um avião para transportar esse driver de memória, $120 mil, e em 2005 a gente passou para 128 megabytes dentro de um cartãozinho do tamanho do polegar de vocês a $99, e em 2014 para 128 gigabytes do mesmo tamanho, o mesmo preço. Então, isso mostra a lei de Moore interpretada na prática, né, na evolução da tecnologia, na questão dos circuitos integrados. Isso significa que daqui 30 anos a gente vai ter uma tecnologia 1 bilhão de vezes mais potente, e que representa colocar, por exemplo, todo o banco de dados do Google dentro de um cubo de açúcar. A gente vê que essa tecnologia, essa lei, na verdade, a lei de Moore, ela tem sido representada em outras revoluções tecnológicas. O Ray Kurzweil, que é o diretor de engenharia do Google, fez um estudo em cima da lei de Moore para ver se ela se aplicava a outras tecnologias e acabou descobrindo que ela se aplica a pelo menos 5 tecnologias que já estão sendo evoluídas há algum tempo. Então, desde da eletromecânica ao relé, a válvula termiônica e o transistor, e por último o circuito integrado, que a gente estava falando agora. E o que se pergunta é qual que vai ser a sexta revolução, né? Qual que vai ser a sexta tecnologia que vai começar a evoluir exponencialmente dessa maneira. E muitos especulam que vai ser computador quântico, ou que vai ser a inteligência artificial, mas a realidade é que a gente ainda não sabe. Agora, para representar de uma maneira mais clara o que significa essa evolução e qual é o tipo de impacto, beleza, o meu celular daqui 18 meses ele vai ter o dobro de capacidade, mas ao longo prazo a gente viu que isso representa muito mais, né? Então, em 30 anos, isso vai representar uma diferença muito grande. A gente vê aqui um gráfico que mostra o poder computacional dos computadores. Em 2015, a gente chegou ali a capacidade de computacional do cérebro de um rato, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Não achei a ferramenta para marcar aqui. Bom, mas tá no cantinho direito da tela ali que está mostrando os ícones. Em 2015 a gente chegou ao poder computacional do cérebro de um rato. Ano que vem, os computadores eles vão estar com um processamento... ano que vem não, desculpa, em 2023 os computadores vão estar com um processamento igual ao do cérebro humano. E para vocês verem como influencia a questão do crescimento exponencial, em 2045 o poder computacional vai ultrapassar a soma de todos os cérebros humanos do planeta Terra. Então é muito poder computacional dentro de um computador. E a questão de como as eras vêm evoluindo rápido em cima ali, também traz o passo de aceleração dessa mudança, né? 8 mil anos ali da revolução agrícola para a revolução industrial, 120 anos para a invenção da lâmpada, 90 para pisar na Lua, 20 para a internet e 9 anos para a gente conseguir fazer o sequenciamento do genoma humano, que até algumas décadas atrás era considerado impossível de ser sequenciado. Então, realmente é uma mudança que ela é, para muitos, assustadora, ela é uma mudança bem rápida e agressiva. Mas, quando a gente fala em questão de inteligência artificial, a gente sabe que é preciso bem mais do que capacidade de processamento. A capacidade de processamento ela é importante, mas o sistema ele precisa ser realmente inteligente, né? A gente sabe que hoje a gente consegue conversar com a Siri do nosso celular, que tem iPhone, tem o Watson, também é um programa que está sendo bem utilizado dentro de casa para automação.
E esses programas, hoje eles já têm uma inteligência bem avançada. Eles entendem a complexidade da nossa fala, eles interagem com a gente, nos dão soluções, e é claro que ainda tem muito para evoluir, mas ao passo que está evoluindo, isso já é bem impressionante. Agora, para o sistema ele ser realmente inteligente, para realmente ser uma inteligência artificial, ele tem que ser mais do que programação, né? Tu tem que ensinar o programa a aprender. Ele tem que... É quase como se fosse uma criança. Tu tem que ensinar ele a como aprender sobre assuntos e a raciocinar sobre esses assuntos, além de tu ficar dando input para ele e dando as respostas, né? Nos anos 90, para vocês terem uma ideia, se dizia que era impossível de um computador ganhar de um ser humano numa partida de xadrez. E a gente já viu coisas bem mais impressionantes acontecendo. Esse foi a competição de Go, que é um jogo bem antigo, tem 2.500 anos, um jogo inventado na Ásia, se não me engano, na China. É um dos jogos de tabuleiro, eu acho que é, pelo que dizem, é o jogo de tabuleiro mais complexo já inventado. E todos os campeões mundiais de Go perderam para o programa de inteligência artificial do Google em partidas desse jogo, que são partidas extremamente estratégicas e que pedem, além de um poder computacional, que tu consiga te adaptar a cada jogada do oponente. Aqui a gente tem outro exemplo de uma partida de Dota, que é um jogo online, para quem não está muito familiarizado. A inteligência artificial que foi utilizada está dentro desse pendrive, e para contextualizar, a gente traz aqui o que se diz que precisa de horas para se tornar um proficiente em Dota, para se tornar um profissional nesse jogo, e compara com a quantidade de horas que se precisa para pilotar um avião comercialmente, né? 1.500 horas de voo já são suficientes para tu te tornar um piloto comercial. Normalmente é o que as companhias aéreas pedem. E no Dota, para tu te tornar um profissional como esse maluco aí, precisa de 12.000 horas de jogo, o que o sistema de inteligência artificial que foi desenvolvido fez em 2 semanas. Basicamente o que eles fazem é colocar o sistema para jogar partidas contra ele mesmo, 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e em 2 semanas ele acaba chegando em 12.000 horas de jogo em experiência. Então ele vai fazendo testes, vai vendo o que dá errado. No início é um sistema que ele é completamente burro, tem vídeos na internet mostrando as primeiras horas de jogo, cometendo erros que provavelmente um iniciante, a gente não cometeria iniciando o jogo, mas com um rate, né, uma taxa de evolução muito rápida, e obviamente sobre-humana, né? Então a gente traz alguns dados. A gente não vai conseguir entrar a fundo sobre o que é inteligência artificial, porque tem níveis diferentes, e é uma discussão que ocupa bastante tempo, mas a questão é que os sistemas inteligentes e mecanismos robóticos, eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e eles vão ficar cada vez mais inteligentes e eficazes até o ponto de um dia criarem algum tipo de consciência, que é o último nível da inteligência artificial. Aqui a gente traz grandes players do mercado que estão investindo em inteligência artificial. A Microsoft é um deles, está desenvolvendo o OpenAI, uma iniciativa que alguns players estão desenvolvendo de ter inteligência artificial de uma maneira aberta. Aqui a SoftBank também está lançou, né, foi em 2019, um fundo de investimento de mais de 100 bilhões de dólares para investimentos em inteligência artificial. Aí a gente começa a entrar dentro das questões de como
como essas evoluções vão afetar no nosso dia a dia. E o primeiro âmbito que a gente entra nisso é o trabalho, né? A gente começa a imaginar como é que vai ser o trabalho no futuro, o que vai acontecer com o trabalho que a gente conhece nessa era da convergência, né? Numa era onde os carros, os caminhões já estão se dirigindo sozinhos. Na Califórnia isso já está bem comum de ver, onde as entregas já estão se fazendo de maneira autônoma, onde as máquinas organizam, limpam e auxiliam. Tá rodando o vídeo aí para vocês? Não consigo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá sim, Rodrigo, tá direitinho. Beleza, beleza. Então, aqui, esse é um vídeo até bem antigo do Warehouse, da Alibaba, que mostra como a automação está substituindo o trabalho humano por trabalhos robóticos, né, por trabalhos com auxílio da tecnologia. A gente já vê casas sendo impressas por equipamentos de impressão 3D, né, assim como a gente já pode ter uma impressora 3D em casa e fabricar qualquer tipo de coisa que a gente conseguir imaginar. Essa tecnologia está sendo aplicada em larga escala para outros tipos de uso, assim como está sendo utilizado por grandes marcas na Ásia, principalmente para produzir calçados. Esses são sapatos que são impressos dentro de impressoras 3D, e uma grande parte da produção já de marcas como Adidas e Nike já está sendo produzida por essa tecnologia e não mais pela mão humana. Aqui tem um sistema robótico, né, um robô, por assim dizer, de uma companhia chamada, Boston Dynamics, e aqui a gente consegue ver o quão avançado já está essa tecnologia. Tem na internet os vídeos mostrando desde 2016 como foi a evolução desse tipo de tecnologia, e de 2016 para 2020 ela deu um pulo gigantesco. E as aplicações para esse tipo de tecnologia, obviamente, são enormes, né? Não é só ficar pulando caixotezinho e fazendo movimento de parkour, mas isso é para mostrar um pouco de como quais são os limites dessa tecnologia. Então a gente começa a se perguntar como vai ser esse mercado onde os softwares já estão avaliando provas melhores do que os professores, fazendo conselhos jurídicos melhores do que advogados, e diagnósticos mais assertivos do que médicos, como o IBM Watson já está fazendo. Softwares que estão fazendo um trabalho impressionante de reconhecimento facial, analisando com exatidão microexpressões humanas e categorizando elas, reconhecendo aonde tu passa, em qual foto tu aparece. Aqui a gente tem uma companhia, uma notícia de uma companhia japonesa que começou a substituir os seus trabalhadores por um sistema de inteligência artificial. E essa notícia, na verdade, ela já tem 3 anos, tá? Hoje eu peguei uma notícia mais recente. A empresa diz que continuou essa substituição, ela aumentou a produtividade em pelo menos 30% e conseguiu economizar em torno de 1,3 milhões por ano com a automação dos trabalhos. O Washington Post já declarou que grande parte dos artigos que são escritos dentro dos seus canais de comunicação são escritos por programas de inteligência artificial, e realmente tu não consegue perceber quando um artigo é escrito por uma inteligência artificial ou por um ser humano. Isso significa uma taxa de desemprego
crescente, né, para os próximos anos. A expectativa é que 57% dos postos de trabalho vão ser substituíveis até 2025. Tá? Tem um estudo que mostra como a evolução aconteceu relacionando os empregos com a automação. Esse é um estudo que compara o mercado dos Estados Unidos, né, que analisa o mercado dos Estados Unidos, e eu traduzi aqui para o nosso João e para o Zé, para ficar mais fácil de entender. O João, ele é um perfil de pessoa que tem ensino médio, tá com um cargo de gerência, de doutor, de advogado, engenheiro, cientista, enfim. E o Zé, ele tem um perfil de não ter o ensino superior completo e está exercendo algum tipo de trabalho operário, de serviço, mais nesse nível de execução. E aqui a gente vê que os Joãos dos Estados Unidos, eles conseguiram manter ao longo dos anos os seus empregos, mesmo com a automação, com muito mais facilidade do que os Zés. Aqui está comparando empregos full-time, né, jobs, que eles chamam lá, empregos de turno integral. Em 1960, eles estavam bem próximos, e agora, próximo aqui de 2010, que era onde foi o estudo, o gap, a distância entre eles começou a ser cada vez maior. Né? Então, isso mostra que existe um certo tipo de mito em dizer que a tecnologia ela é inimiga do ser humano, que ela veio para roubar os nossos trabalhos, né? Mas sim que existe um certo perigo, digamos assim, por assim dizer, para empregos, para alguns tipos de empregos que são mais mecânicos, operacionais, repetitivos, e isso é representado por esse gráfico aqui que mostra exatamente que os países onde tem o maior nível de tecnologia inserido dentro do país são justamente os países que têm a menor taxa de desemprego. Eles são os países com melhor empregabilidade. Então, isso joga um pouco ao contrário do que algumas pessoas imaginam, dizendo que a tecnologia ela veio para roubar os serviços dos humanos, né, por assim dizer, os nossos trabalhos. Aqui mostra também, por outro lado, que os países que têm a menor taxa de tecnologia, obviamente, são os que têm mais probabilidade de ser os afetados, né, os mais afetados com o avanço da tecnologia. E aqui estão alguns países e estados aí norte-americanos que têm maior risco de perderem empregos para automação. A gente vê uma evolução aqui nos Estados Unidos de 1978 em relação a trabalho, mostrando que grande parte aqui do país ele era baseado em agricultura, né? Os empregos mais comuns eram fazendeiros e secretariado. E a evolução para 94, já alternando para motoristas de caminhão, secretariado diminuindo bastante, e para 2014, fazendeiros já tiveram uma grande diminuição, porque hoje a gente já sabe que precisa de muito menos mão de obra, né? Muito menos braços, e que os equipamentos hoje eles assumiram o trabalho de muitas pessoas dentro dessa área, só que a gente vê que essas pessoas começaram a migrar para outros tipos de serviço. Aqui a gente já começa a perceber o surgimento de desenvolvedores de sistemas, de professores. Então, o tipo de trabalho ele vai migrando com o aumento da automação e ele vai se tornando cada vez menos operacional e repetitivo. Então, a pergunta que a gente fica é, então, como vai ser o trabalho, né? Como vai ser o futuro do trabalho?
E é uma pergunta que ela é bem difícil de responder. O que a gente sabe é que ele vai ser cada vez um trabalho de menos rotina e ele vai requerer cada vez mais capacidade criativa para resolução de problemas. É meio vago, mas se tu começar a colocar isso dentro do teu dia a dia, dá para ter uma noção do que isso significa. Então ele vai ser um trabalho que ele vai ser cada vez mais apoiado em tecnologia, e ele vai ser cada vez menos braçal, repetitivo, físico e operacional. Mas isso não significa que os trabalhos que são considerados como complexos também não vão ser substituídos pela máquina, pela inteligência artificial, né, sistemas autônomos, como a gente vai ver mais para frente. E aqui a gente pode ver alguns fatos, como, por exemplo, a Kodak, né, que foi a gigante aí do ramo fotográfico, que chegou a valer 38 bilhões de dólares, tinha 140 mil colaboradores. Isso significa que para cada colaborador na empresa existia 270 mil dólares disponíveis, né? A gente começa a avaliar startups e empresas que começaram a surgir nas últimas décadas. O YouTube foi vendido por 1,65 bilhões, com 65 colaboradores, significa 25 milhões para cada colaborador. O Instagram foi vendido por 1 bilhão, com 13 colaboradores, significa 77 milhões por colaborador. E, por final, o WhatsApp, vendido por 19 bilhões, com 55 colaboradores, significa 345 milhões por colaborador. Então a gente vê um cenário de soluções necessitando cada vez menos pessoas e mais apoiados em tecnologia. Só que também um cenário onde cada vez mais aparecem soluções em quantidades, né? Aparecem cada vez mais soluções para resolver os problemas que a gente tem no dia a dia, que a gente sabe que nunca acabam. Só no ano passado, mais 360 startups chegaram ao nível de unicórnio, né? Que se fala no meio de startup, que é ter uma avaliação aí de 1 bilhão como valor de empresa. E a gente vê que em 2014 teve um boom dessas tecnologias, onde começaram a nascer vários outros tipos de soluções. Muitos deles a gente usa, estão aí dentro. Rodrigo, eu não sei como é que está o teu número de apresentações aí ainda, mas a gente tem o tempo aí, se puder, encaminhando o final aí por causa do tempo da live, né? Sim, vamos curtar. Tá, valeu. Então a gente tá sabe... ótimo, Rodrigo. Bastante coisa, eu acabei acrescentando mais, então me apertei no tempo aqui, mas vamos lá, vamos agilizar. Então a gente sabe que tem cada vez mais investimento disponível. Duas soluções que estão aqui na nossa região, que eu trouxe para exemplificar, trazer de maneira mais próxima, são a BioIn e a Innova Picture. Convido vocês a conhecer elas. São soluções que trazem uma para o ramo do agronegócio e a outra para a área de proteção de dados, proteção de marcas, né, e propriedade intelectual, soluções que estão baseadas em tecnologia e receberam um aporte de investimento para fazer o seu negócio acontecer. Então, obviamente, as maiores oportunidades estão nos maiores problemas da humanidade. E para quem tem filho hoje, a gente já sabe que quem está com um filho pequeno, na idade de entrar na escola, essa faixa etária, ela vai ter 65% dessas crianças, elas vão trabalhar em empregos em que ainda não existem, tá? Dentro da saúde, a gente vai ter cada vez mais cenários como esse, mas principalmente a gente vai ter cada vez mais equipamentos integrados no nosso dia a dia, que a gente chama de IoT,
né, internet das coisas. Hoje a gente já tem mais de 20 bilhões de equipamentos conectados. Até 2030 a gente vai ter mais de 500 bilhões de equipamentos conectados, gerando dados sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente faz. O exemplo do carro é um deles, e se estima que vai nascer toda uma nova economia em cima de dados gerados por equipamentos, né, em cima de IoT. Já tem dados sendo gerados em cima do carro, e isso vai acontecer também para a saúde. Tá? A gente vai ter equipamentos controlando diariamente a nossa saúde, controlando batimentos cardíacos, controlando níveis de nutrientes no nosso sangue. Isso vai corroborar para a melhora do healthcare, né, que é o nosso cuidado com a saúde, e cada vez mais soluções vão aparecendo. O Watson é um sistema que já está sendo utilizado para o combate e diagnóstico de câncer. Alguns sites estão já noticiando que o Watson ele tem a capacidade de diagnosticar o câncer de uma maneira mais precisa do que doutores humanos, né, do que médicos, mas isso é uma tecnologia que ela não vem para competir com o profissional, e sim para auxiliar no tratamento de doenças, enfim. Tecnologias como o CRISPR, o Cas9 aí, estão vindo para facilitar a maneira como a gente conhece o tratamento a manipulação do genoma, né? Seja de vírus ou seja do genoma humano. Isso não significa basicamente escolher cor de olhos e cor de cabelo no nascimento, mas de repente poder pegar um certo vírus, modificar o genoma para que ele mesmo possa combater a sua própria causa, né? A gente está vendo grandes investimentos sendo feitos dentro de soluções anti-envelhecimento, né? Para não só combater o envelhecimento, mas para reverter o envelhecimento. E, obviamente, a nanotecnologia dentro da área da medicina também é base de um estudo. E existe uma previsão para que até 2035 a gente esteja conectado com a nossa mente, né? A nossa consciência esteja conectada dentro da rede. Tem várias empresas aí, como as que estão escritas aí, que estão trabalhando nesse conceito. Isso significa levar o ser humano a basicamente um nível de super-humano, né, com capacidades além do que a gente consegue imaginar hoje, vivendo muito mais do que se imagina hoje, como o Harari fala nos livros dele, começando uma busca pela imortalidade, digamos assim, e fica difícil de imaginar um contexto de futuro tão para frente, porque se a gente for pensar um impacto que teve, por exemplo, um Einstein dentro da nossa sociedade, a gente pensa em um impacto que vai ter milhares de Einstein que vão surgir, ou a capacidade do Einstein vezes 20, vezes 50 que vão surgir através desses avanços de tecnologia. Então fica bem difícil de olhar muito para frente, né, de prever o que vai acontecer tão na frente. Mas a pergunta final é sobre nosso sistema de educação. Isso não só referente ao Brasil, que a gente sabe que é bem precário, mas a educação de maneira global. Se vocês que têm hoje filhos estão tão confortáveis que a escola que os filhos de vocês estão estudando estão preparando eles para esse mundo que está vindo, para o mundo que já é hoje, né? Fica essa dúvida bem frequente na minha cabeça. É uma dúvida sempre que fica me incomodando, e eu até hoje não achei nenhuma solução que me agrade 100% dentro de sistemas educacionais aqui no Brasil. E a gente sabe que está vindo aí para frente um cenário onde a capacidade de criação, né, a criatividade, ela vai ser uma das habilidades mais importantes para se manter relevante no mercado de trabalho aí nos próximos anos, né?
O Einstein já tinha falado sobre isso, ele teceu numa frase dizendo que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado e a imaginação ali circunda o planeta. Então a gente tem problema aí dentro de ambiente, dentro do sistema e dentro de conteúdo que é passado nas escolas, né? O ambiente mudou hoje, eles deixaram de frequentar a escola e o ambiente passou a ser virtual, mas o sistema e o conteúdo é exatamente o mesmo. E a gente olha a imagem de como é que funcionava uma escola há algumas décadas atrás, né? 100 anos atrás, e ela é exatamente igual à atividade que está sendo exercida hoje, né? A maneira como está sendo exercida hoje. Sim, o currículo foi atualizado, o livro de história é atualizado, a correção da gramaturgia, da maneira como ela é ensinada, ela é atualizada, mas as matérias elas são basicamente a mesma, elas são matérias que são vistas há várias décadas, né? A gente está baseado em exatas, línguas humanas, atividades físicas e artísticas, e isso é um modelo que fazia muito sentido na época em que ele foi criado, foi na época da Revolução Industrial, porque era um modelo que era necessário para os trabalhadores e para quem se alistava no exército, né? Então precisava ter esses conhecimentos para se manter relevante no mercado, mas hoje a gente sabe que isso já está muito ultrapassado. O Gardner fala sobre isso e fala que a gente, além dessas capacidades, dessas inteligências, a gente tem 8 novas inteligências, né, que não são novas, mas que estão se demonstrando cada vez mais importantes: a interpessoal, intrapessoal, naturalista, existencial, criativa, interartificial, cognitiva e musical. É bem interessante para quem tem filho pesquisar sobre essas inteligências e saber que nesse mundo de automação, de tecnologia voraz que está surgindo, as habilidades mais necessárias vão ser justamente as habilidades que são intrínsecas do ser humano. A interartificial, que é a habilidade de compreender a tecnologia e de se relacionar com a tecnologia, também é muito, muito importante, mas a gente sabe que as habilidades humanas vão ser as últimas e possivelmente, de repente, sejam as habilidades que nunca sejam substituídas por sistemas artificiais. Então, como que vai ser a escola do futuro? Ela vai ser, com certeza, menos baseada em dados, menos no input de dados, de informações, de decoreba, e cada vez mais focada em criar habilidades necessárias para o futuro, pelo menos assim espero, e é o que se pensa, né? Ela vai ser ela vai dizer menos cada vez o que pensar e vai ensinar cada vez mais como pensar, porque está se entendendo que cada criança tem uma aptidão para uma coisa, mesmo que haja um currículo comum escolar, o que dá mais resultado é trabalhar as aptidões de cada criança de uma maneira separada, e obviamente para o modelo escolar de hoje isso é uma coisa que é muito difícil. Então vai ter que haver uma atualização do currículo. Aqui tem alguns vídeos aí que eu não vou ter tempo de passar, mas que traz tecnologias que são utilizadas podem ser utilizadas dentro de escola para ensino, né, como inteligência artificial, para criação de personagens, como aconteceu aí no Museu Salvador Dalí, da Califórnia. Eles utilizaram um sistema artificial para reconstruir o comportamento do Salvador Dalí, baseado só em imagens que existem, né, disponíveis dele. Então isso aqui não é uma montagem, não é um filme, não é fruto de computadorização, assim, no sentido de efeitos, né, mas sim de alguma coisa criada por um sistema artificial que representa fala, expressões e a maneira como ele se comporta fisicamente. É bem legal olhar esse vídeo também, está disponível na internet. E com certeza
o sistema escolar ele vai ter que ser um sistema que ele vai ser cada vez mais individualizado, que eu peguei emprestado de uma cena do Star Trek, um modelo onde as crianças elas são acompanhadas e o ensino delas é baseado nos dados de evolução, né, de cada uma separadamente, de como elas se comportam, de quais aptidões cada criança tem e como se faz para incentivar para que elas evoluam essas aptidões mais para frente. Então, basicamente essa é a jornada que a gente fez até agora. Eu tenho um ponto final para fazer, se me permitirem aí. Tenho mais 2 minutos, Márcio? Manda bala, manda bala. Beleza. Então, o meu ponto final é... aqui eu trago alguns livros aqui que vocês podem encontrar mais sobre o tema, né? O Abundância eu não encontrei em português, mas os outros normalmente encontram em português. E vocês podem se inscrever em canais como o do Peter Diamandis, que é um que eu sigo mais frequentemente. Vocês podem ver quanto de e-mail eu recebo do cara quase toda semana, ou pelo menos no mínimo 2 vezes por mês. Ele manda informações, ele fala ali sobre o futuro da medicina regenerativa, por que envelhecemos, por que o mercado da bolsa quebrou, por que qual que é o futuro da tecnologia, enfim, diversos temas. Esse é um dos caras que eu sigo, e isso é só para demonstrar como é fácil ficar atualizado dentro desse tema. Esse é um dos benefícios da nossa era, né, Rodrigo? Está ao alcance de qualquer um, esse conteúdo todo que tu passou, né? Exato. E daí aqui para encerrar eu queria trazer esse videozinho aqui da Peppa Pig aqui para vocês. Rodrigo, acho que não está saindo áudio. Não está saindo áudio? Tá, não. Aumentei para nós. Aumentei de novo, vamos ver. Bom, basicamente a professora pergunta para as crianças como eles imaginam que vai ser o futuro. Uhum. E o que eles respondem é que eles vão estar morando na Lua, que eles vão estar andando de foguete, que eles vão estar fazendo coisas futuristas, né? Isso é um episódio da Peppa que eu acabei acompanhando enquanto eu fazia a apresentação, porque a minha filha estava olhando. E eu achei totalmente pertinente, porque desde que essa criatura aí chegou na minha vida, eu tenho sonhado cada vez mais com um tipo diferente de futuro, com um tipo diferente de evolução, que não só a tecnológica. E esse é o ponto final que eu gostaria de trazer, que não faz parte do trabalho de ninguém que eu acompanho, mas que é um pensamento pessoal meu. Tem alguma coisa de pessoal nessa apresentação, é essa parte. E eu vejo que a evolução, a taxa como a gente evolui tecnologicamente, ela é muito mais rápida do que a gente evolui moral, ética e socialmente, digamos assim, falando. Isso é interessante de analisar o porquê isso acontece, né? E eu acredito que isso tem muito a ver com a maneira que a gente influencia as nossas crianças. Então, sim, tem que fazer uma revisão urgente do sistema de ensino, mas a gente também tem que ver de que maneira que a gente está influenciando, como, por exemplo, o desenho da Peppa, que influencia de uma maneira como eu fui influenciado desde pequeno a sonhar com a tecnologia que vai me levar para Marte, com um celular melhor, com equipamento, com essa parte de evolução tecnológica, e não com toda a outra parte social, digamos assim. Isso é fácil de ver na nossa sociedade, né? É fácil de ver como isso se entrega dentro da sociedade. É só analisar como a gente chegou até a Lua antes de terminar com a segregação. Por exemplo, nos Estados Unidos, o país que botou o homem pisando lá em cima da Lua,
ainda estava segregando negros e brancos dentro de ônibus, dentro de escolas, dentro de banheiros. A gente já tem satélites mapeando e explorando o universo e ainda não conseguiu acabar com a exploração do nosso próximo, né? A gente tem rovers aí que estão andando literalmente em cima de Marte e a gente ainda está explorando o próximo, a gente ainda está guerreando, está colocando outras pessoas embaixo da nossa bota, né? A gente desenvolveu maneiras de conectar todas as pessoas do planeta. A gente viu constelação de satélites ali que estão sendo lançados na órbita do planeta e a gente ainda não conseguiu se conectar com o nosso próximo a ponto de criar uma empatia. E hoje eu vejo que olhando para minha filha, eu sinto uma grande esperança no futuro, mas também a minha responsabilidade de conversar com ela e de fazer com que ela sonhe com um futuro não só tecnológico, mas um futuro onde as pessoas vão ser melhores e que a gente vai conseguir evoluir moral e eticamente na mesma proporção que a gente evolui tecnologicamente. E basicamente esse é o ponto final da apresentação. Eu acho que é importante a gente fazer com que as crianças que estão ao nosso redor, né? Aqui eu tenho o meu sobrinho também aparecendo na foto. Todos nós temos pessoas, crianças com que a gente pode influenciar, que a gente inspira às vezes, e a gente sabe de quais maneiras a gente pode influenciar elas. A minha pequena hoje tem 3 anos e já questiona por que tem um senhor morando na rua, e eu tenho que explicar para ela o porquê, mas já tento fazer, ela só imagina quando não tiver ninguém morando na rua, quando todo mundo tiver uma casa, quando todo mundo tiver um cobertor, quando a gente poder se alimentar sem ficar com a consciência de que tem muita gente que não tem o que comer, tem muita gente que não tem água limpa, saneamento. Obviamente trazendo isso para o mundo deles, né, para uma linguagem que eles entendem. E tem muita gente que pode pensar que isso é bobagem, mas quando a gente transporta isso para o mundo dos negócios, todo mundo acha, legal, eu acho que acho que isso é certo, né? Tu tem que, se for para sonhar, sonha grande, tem que sonhar com o teu negócio prosperando, com a próxima viagem para o Caribe, com a próxima aquisição de carro, mas tu também tem que inspirar a sonhar com esse tipo de evolução social. Se fosse para deixar alguma mensagem final, eu deixar sonhem com a evolução, nossa evolução social, e inspirem ela também para quem vocês puderem, para as crianças principalmente estiverem ao redor de vocês, porque através de filmes, através de desenhos, a evolução tecnológica ela já está sendo inspirada o suficiente, né? A gente já tem bastante isso dentro de outros incentivos. Basicamente é isso. É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo, tá? Eu Nada. te agradeço em nome das gurias do Laços, porque